subir, 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 subir. Esse é o alvo da igreja. Eu não quero nem conversa com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. E ouviu-se um clamor: o noivo vem aí. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço por esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui em mais um vídeo do canal para aprendermos da tua santa palavra. Pai amado, que esse estudo conecte conosco e assim contigo também, para que venhamos a fazer o teu querer, ó Pai, para que não venhamos a ser envergonhados ou confundidos pelo diabo, mas vai agindo na vida de cada um de nós, repreendendo, expulsando os demônios, curando as enfermidades e assim, ó Pai, nos revelando a tua verdade que nos liberta. É no nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan. Estou aqui para aprender com vocês acerca da palavra de Deus. E quando eu trago aqui um assunto, eu também estou aprendendo. E dessa forma, eu quero passar esse conhecimento para cada um de vocês, para que vocês também venham a abrir os seus olhos espirituais e abandonarem as práticas abomináveis a Deus, para que dessa forma vocês venham a herdar a salvação e a vida eterna. E o tema do vídeo de hoje é esporte, o futebol dos demônios. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar acerca dos esportes e especificamente sobre o futebol, que é um dos esportes mais populares do mundo. E dessa forma, eu quero trazer aqui, dentro da palavra de Deus, o que é que esse esporte proporciona e como foi a sua origem e a sua influência ainda nos dias de hoje. Por isso, assista até o final para que você venha a aprender esse conhecimento que é difícil e nem todos falam sobre isso. E já vamos, meus irmãos, começar com uma passagem que ela se encontra num livro deuterocanônico, né, que não está na Bíblia, que foi tirado da Bíblia, né, que é o livro de 1 Macabeus. No seu capítulo 1, dos versículos 10 ao 15, a gente vai perceber ali que o povo, naquele tempo, já estava praticando as práticas abomináveis dos gregos. Quais são essas práticas? Vamos ver na palavra de Deus, que diz assim: dele saiu aquela raiz perversa, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que estivera em Roma como refém, e que tornou-se rei do ano 137 do reino dos gregos. Por aqueles dias saíram de Israel homens iníquos, que persuadiam a muitos, dizendo: vamos fazer alianças com as nações que estão ao nosso redor, porque desde que nos isolamos, muitos males nos aconteceram. Essa proposta parecia boa. Alguns do povo resolveram ir ter com o rei, e este deu-lhes permissão para adotarem os costumes dos gentios. Construíram em Jerusalém um ginásio ao modo dos gentios. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, ajuntando-se aos gentios e vendendo-se para praticarem o mal. Então, meus irmãos, vemos aqui que nesse tempo os judeus eles estavam abandonando a aliança com Deus, ou seja, abandonando o vínculo que Deus deu a eles, que é a sua lei e os seus mandamentos, e estavam se igualando às nações pagãs, às nações de gentios que idolatravam outros deuses. E entre essas práticas abomináveis aos olhos de Deus estava o esporte, que era uma modalidade e uma atividade muito observada pelos gregos principalmente. E ali os próprios judeus eles construíram um ginásio em Jerusalém para essa abominação. Ou seja, eles se deixaram ser enganados por aqueles que são os falsos profetas, aqueles que são os adoradores do diabo. Se a gente prestar atenção no que fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a gente percebe que diz o seguinte: o exercício corporal é de pouca utilidade, ao passo que a piedade é útil para tudo, pois tem a promessa da vida presente e da futura. Meus irmãos, aqui a gente já vê um versículo que fala a respeito disso, porque Paulo, ele estava naquele contexto daqueles Jogos Olímpicos, daquela idolatria acerca do culto ao corpo, do culto ao físico e do culto aos outros deuses, aos falsos deuses. Então ele se utiliza dessa linguagem também nas suas cartas,
para que o povo viesse a despertar e abandonar essas práticas rejeitáveis aos olhos de Deus. E além disso, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo ainda mais vai se utilizar dessa linguagem. Igualmente o atleta, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. Então, da mesma forma que o atleta ele segue regras para ganhar uma coroa, então a gente também deve obedecer às regras de Deus. Quais são as regras de Deus? Obedecer a sua lei e os seus mandamentos. Não adianta a gente lutar para conquistar algo nessa terra, porque a gente não vai levar nada daqui, mas a gente tem que lutar por aquilo que é eterno, aquilo que vai ser levado conosco para a eternidade, que são as nossas práticas, as nossas boas obras. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 5, a gente vê que a sabedoria ela é mais valiosa e ela tem mais poder do que a força física. E o conhecimento é muito melhor do que o homem robusto. Então, a gente vê que é necessário a gente focar na palavra de Deus, no estudo e na meditação da Santa Sagrada Escritura, porque é ela que vai nos fazer sermos fortes. Se a gente confiar na força do nosso próprio braço, a gente cai, a gente perece. Mas a gente tem que confiar na força do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Deus ele não precisa de força física para eliminar o maior, o mais forte. Ele só precisa de fé, ele só precisa de obediência, ele só precisa dele mesmo, do poder que há nele, do Espírito Santo, para que dessa forma ele haja da melhor forma possível. E ainda aprendemos mais, reforçando ainda mais com Salomão em Eclesiastes capítulo 9, versículo 16, onde ele afirma que a sabedoria ela é mais importante do que a força. Meus irmãos, os esportes foram uma criação dos povos pagãos, principalmente dos gregos, que estimulavam esse culto ao corpo, ao físico escultural, onde a gente vê até várias esculturas, onde eles faziam grandes monumentos bem delicados com base nisso, no corpo estrutural. E a gente vê que o esporte é uma religião. Se a gente prestar atenção, o ginásio onde se faz os jogos, ali é como se fosse um templo, uma igreja. Enquanto que os seus adoradores, os seus torcedores, é como se fossem os adoradores. Sem falar também que os jogadores em campo são como se fossem os falsos deuses. Então as pessoas não percebem, elas infelizmente fecham os olhos para isso. Que na Grécia Antiga, eles faziam esses jogos nu, porque a nudez para eles era algo muito bom, era algo de virilidade física para se mostrar, sendo que a nudez para Deus é totalmente rejeitável. É tanto que ele veste Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. Então, a gente vê aí essas práticas abomináveis, rejeitáveis aos olhos de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos, para vocês pegarem essa informação. A palavra fanático, ela vem do latim, que é fanaticus, que ela significa um louco ou até alguém inspirado por algum deus. E se ela tiver algum envolvimento com algum templo, com alguma religião, a palavra ela é fanum. Agora, a pessoa que ela não segue religião, ou seja, ela é tratada como estando à frente da religião, não seguindo doutrinas. E dessa forma, ela tem a palavrinha que é pró no latim. Então ela juntando com fanum fica profanum. E daí surgiu a nossa palavra no português profano. Ou seja, uma pessoa que é fanática por algum deus, por alguma forma de entidade, mas que está fora do templo, está fora de alguma religião. Então daí surgiu a palavra fã, que ela vem dessas palavrinhas originais, que é a abreviação delas. Porque a palavra ídolo, ela vem do grego eidolon, que significa justamente imagem ou estátua. Então, Deus ele vem com a sua santa palavra e com esse entendimento para a gente abrir os nossos olhos, para a gente enxergar a verdade que há por trás. Meus irmãos, o Império Romano ele foi responsável por criar uma política chamada de panem et circenses,
que em português significa pão e circo. E essa política, ela foi desenvolvida com o propósito de fazer a população, o povo, né, para manipular a massa. E dessa forma, as pessoas viem a se desinteressar pela política e pelo trabalho, mas focar a vida em divertimento, em esportes, no circo e em outras práticas da época, como a comida e a paixão pelos jogos. Dessa forma, levando o povo de Deus a se desviar dos caminhos e a se desinteressar pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, e focando mais na sua vida, nos seus próprios prazeres carnais. Além disso, colocando seu interesse e seu foco nos esportes. Meus irmãos, se vocês se lembrarem, se vocês soubessem da história do passado, vocês saberiam que os coliseus, eles foram utilizados para o divertimento do público com a morte dos servos de Deus, como o próprio Nero fez isso, né? E foi daí que surgiram os mártires, aquelas que são as testemunhas de Deus, que dão a própria vida por amor à palavra. Satanás, ele é muito descarado, meus irmãos. Se vocês assistirem o comercial da Copa do Catar, vocês vão prestar bem atenção e vão ter um entendimento acerca da simbologia e da história do futebol, principalmente. Onde vemos ali um fantasminha, que na verdade é um anjo caído, a representação de um espírito maligno, de um demônio, onde ele vai falar acerca da origem do futebol. E ele menciona ali que ele é de um universo paralelo, mas que na verdade ele é do mundo espiritual, agindo e inspirando as pessoas com ideias negativas. E é por causa dessas inspirações, é por causa desse agir sobrenatural dos espíritos malignos sobre as pessoas que elas são inspiradas a criar essas abominações, os esportes e assim tantas outras práticas detestáveis aos olhos de Deus. Além disso, ele mostra que os esportes, eles são milenares. Eles já estiveram presentes nas sociedades gregas, nas sociedades asiáticas, nas sociedades maias, nas sociedades egípcias e assim por diante. E se a gente for na página 518 do Dicionário de Símbolos, a gente vai ter lá alguns conceitos acerca e relacionados com os jogos, que fala que o jogo, ele é fundamentalmente uma luta, um símbolo de luta. E os jogos, na origem, eles estão totalmente interligados com o sagrado, como todas as atividades humanas. Ou seja, o que é esse sagrado? São as religiões, são as entidades, são os espíritos, é o sobrenatural, estão ligados com isso. Então os esportes, eles não foram criados somente para um divertimento simples. Não, eles foram criados com o propósito de idolatrar falsos deuses, demônios e espíritos malignos. E se a gente for no site da Universidade do Futebol, a gente vai ter um conceito ainda maior e melhor acerca disso, onde o próprio site vai deixar bem claro, dizendo assim: os esportes sempre estiveram presentes em todas as civilizações do mundo. E através dessas civilizações, o futebol foi concebido, modificado e refinado. Há mais de 30 séculos, atividades antecedentes ao futebol já eram praticadas no Egito e na Babilônia. Esses jogos deveriam ter um caráter religioso, a bola simbolizando o sol para os egípcios e a lua para os babilônios. Então, aqui a gente já vê, né, a confirmação que era uma celebração ao falso deus Sol e também à lua como uma deusa. E isso a gente já define aqui que é idolatria, que é detestável aos olhos de Deus. Vejam agora o que está escrito no artigo O Processo de Civilização do Jogo. No Antigo Egito, o jogo era um meio para viver o sagrado e utilizados como ritos religiosos carregados de conteúdos simbólicos. Então, meus irmãos, como vocês podem ver aí nas imagens, temos aí aquilo que era utilizado como antigamente para ser praticados jogos, bolas e jogos de tabuleiros primitivos, onde eles já dessa forma já celebravam os seus falsos deuses. No livro Truth Matters, de Walter J. Veith, na página 223, fala assim: o esporte dos tempos antigos era associado com o culto ao sol, e o simbolismo empregado nos jogos modernos reencenava as vitórias das divindades solares,
marcando um gol com a bola de sol, foi igualado com o triunfo da luz sobre a escuridão, bem sobre o mal. A bola é um símbolo do sol em todos os esportes, como futebol, hóquei, basquete e cricket. Então, meus irmãos, quando fala aqui que era uma vitória da luz sobre as trevas, é porque para essas civilizações, Satanás, ele é a luz, enquanto que Deus é as trevas. Porque Lúcifer, aquele que foi trazido da luz. Então, com esse conceito, para eles, as entidades malignas representam a luz, enquanto que Deus é como se fosse as trevas. E voltando agora para a página 519 do Dicionário de Símbolos, a gente tem aqui mais um conceito que diz assim: certos jogos e brinquedos eram ricos de um simbolismo que hoje se perdeu. O futebol, a disputa do globo solar entre duas frátrias antagonistas. Então é isso, meus irmãos. Sempre há uma disputa entre bem e o mal, entre duas forças, entre duas entidades. Então, é uma celebração para o Deus Sol. Não tem para onde fugir. Só não vê a verdade quem não quer. E agora voltamos para a palavra de Deus, onde vamos comprovar ainda mais acerca dessas práticas abomináveis. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 6, levantando-se na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e apresentaram sacrifícios de paz. O povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Algumas traduções vão falar aqui que eles se levantaram para folgar, e também dá na mesma coisa. Só que a gente deve ir na palavra original. Se a gente for lá no inglês, a gente vai ter o finalzinho falando assim: and rose up to play. E play significa brincar, jogar. Agora vamos para a palavra no original, em hebraico, que a palavra é sahak, que a palavra significa rir, alegria, zombar, brincar ou fazer esporte. Então ali no tempo de Moisés, eles já praticavam os esportes do Antigo Egito, celebrando o Deus Sol. Porque a gente sabe, na palavra de Deus, o povo havia saído do Egito, mas o Egito permanecia em seus corações. E eles murmuravam a Deus. E continuava praticando as abominações daquele lugar. Vejam na imagem que vamos voltar para o que diz a Universidade do Futebol, acerca do Kemari. No Japão, esse esporte foi denominado Kemari. Segundo um sábio japonês, ele diz que por volta de 1400 anos antes de Cristo, esse esporte foi trazido da China, junto com o budismo. Os chineses praticavam um esporte bem próximo do futebol, o tsushu. O futebol na China e no Japão era coberto por diversos rituais e mitos. Um dos principais e o mais polêmico mito é o fato de que as primeiras bolas, na verdade, seriam cabeças humanas. E vejam a imagem desses povos praticando esse que se chamava Kemari ou Tsushu. Voltando para o artigo O Processo de Civilização do Jogo, agora falando sobre os gregos, diz o seguinte: os povos egípcios e principalmente os mesopotâmicos influenciaram diretamente o entendimento do povo grego sobre o jogo e o lúdico. Essa é uma informação muito importante, porque os egípcios realmente foram os dos que vieram com essas práticas e influenciaram as outras nações, com esse paganismo, com essa idolatria, com esses costumes rejeitáveis a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai se utilizar desse contexto pagão e idólatra ali dos gregos para falar em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 e 26 o seguinte: todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro, mas não sem meta. Eu luto, não como quem golpeia o ar. E aqui, meus irmãos, tem gente até que pode pegar esses versículos para dizer que o apóstolo Paulo estava estimulando os esportes. Mas a gente já viu que nas outras cartas dele, principalmente para Timóteo, ele falou que o esporte, o exercício físico é de pouco proveito. Mas aqui ele está utilizando desse contexto para falar a verdade, que as pessoas elas correm, se esforçam, se matam por algo que é passageiro, por algo que elas não vão levar para a eternidade. Mas a gente que é servo de Deus devemos lutar com esse infico, com essa determinação e dedicação que esse povo tem pelos esportes para herdar a salvação e a vida eterna, pelos tesouros celestiais.
e não por tesouros passageiros aqui nessa terra, que a traça e a ferrugem consomem. E com esse foco nessas práticas, nesse contexto da época, ele facilita a compreensão daqueles povos acerca do recebimento do Evangelho. Agora, meus irmãos, vamos ver o que a Universidade do Futebol fala acerca dos maias. Há 3.400 anos atrás, no México, os nativos jogavam um esporte praticado em equipe usando uma bola de borracha, que era um material retirado de árvores. Alguns anos depois, esse esporte foi adotado pelos maias, pois para eles a bola simbolizava o sol. Esse esporte era visto como sendo algo sagrado, pois representava a fertilidade, virilidade dos jogadores, e o capitão do time perdedor era oferecido em sacrifício aos deuses. Então a gente já vê aí, meus irmãos, mais uma vez a idolatria ao sol com o esporte, com o futebol. E agora vamos ver o que fala também sobre os astecas. Os astecas também praticavam um jogo parecido com o futebol. A cerimônia tinha conotação religiosa, uma vez que os astecas consideravam a bola o sol. A bola era chutada com o quadril, o antebraço, os pés ou com os joelhos. Os vencedores das partidas eram sacrificados. Seus corpos eram pintados, as cabeças eram cortadas e o sangue era oferecido aos deuses. Como vocês podem ver na imagem, e a forma que eles se utilizavam desse esporte. E a gente já vê a partir dessas informações que aquilo que falava que era um mito, né, que se jogava o futebol com cabeça de gente, a gente já vê aqui que não era nada de mito, mas era a própria verdade. E a partir dessas informações, meus irmãos, a gente conclui que a história, ela deixa bem claro e evidente que para os cristãos dos dias de hoje, o futebol, ela é uma prática adaptada como uma idolatria moderna. Meus irmãos, as práticas daquele povo no Egito eram de tamanha abominação aos olhos de Deus, que o próprio apóstolo Paulo ele vai relembrar aqueles acontecimentos e relatar na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler o versículo 7, o 11, o 12 e o 14, para vocês verem que ali havia também a prática do esporte. Não vos torneis idólatras, como alguns deles. Segundo está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, depois levantou-se para praticar esporte, pela tradução que a gente viu anteriormente. Essas coisas lhes aconteciam como exemplo e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para que não caia. Por isso, meus amados, fuge da idolatria. O apóstolo Paulo já sabia, pelas revelações de Deus na sua vida, que a idolatria seria disfarçada para os cristãos nos últimos tempos. E dessa forma a gente já vê aqui ele alertando acerca disso, para a gente fugir da idolatria, fugir do esporte pagão, fugir do futebol dos demônios. Os espíritos malignos estão influenciando as pessoas de tal maneira com esse esporte diabólico que a gente vê as pessoas matando, as pessoas com ganância, com orgulho, com inveja, com ciúme, com ódio no coração. Então, é isso que proporciona. Sem falar também da forma que as pessoas se prejudicam o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, ao exagerar na prática disso, quebrando os ossos do seu corpo, se machucando e dessa forma perecendo. Vejam só a imagem desse estádio. Ele se assemelha muito com o santuário de Deus, com o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer. Porque Satanás, ele é desse jeito. Ele não cria nada. Ele só imita as obras do Criador. Satanás é aquele que oferece riquezas e maravilhas. Muitos jogadores, se não a maioria, ou todos, eles e as celebridades são todos envolvidos com as sociedades secretas, com o ocultismo, com a maçonaria, para poder obter fama, riqueza, dinheiro, popularidade e chegar a serem idolatrados até como deuses. Veja só nessa imagem o jogador Neymar dando um aperto de mão maçônico. E esse aperto de mão é conhecido como pata do leão.
para que eles venham a obter todas essas coisas, eles fazem pactos com o diabo. E eles têm que fazer o que é pedido. Então é por isso que muitos se utilizam de simbologias. Muitos vão reproduzir o olho que tudo vê. Muitos vão reproduzir um triângulo em suas mãos. Muitos vão reproduzir o 666 com as suas mãos. E assim tantos outros símbolos que fazem parte das sociedades secretas. Veja o sinal, o voto de silêncio que eles têm que fazer também, reverenciando o deus Harpócrates. E dessa forma, deixando bem claro que eles estão proibidos de falar ou mencionar qualquer coisa acerca do seu pacto, acerca do seu envolvimento com a sociedade secreta. Vejam nas imagens a quantidade de simbologias que essas pessoas fazem para deixar bem claro para aqueles que fazem parte também dessas sociedades secretas. E além de o futebol ele ser uma idolatria do diabo e uma perversão do povo para fazer o que Satanás quer, além disso ele também tem uma corrupção tremenda envolvendo as pessoas que ali estão. E a gente vê isso com o livro O Submundo do Futebol, que diz o seguinte: vence quem paga mais e compra as pessoas certas. Em O Submundo do Futebol, o singapuriano Perumal, que passou os últimos anos entre os estádios e a prisão, revela conversas clandestinas com jogadores, reuniões com dirigentes, chantagens e um intrincado esquema de corrupção com ramificações mundiais. Então, é muita podridão nesse cenário competitivo do diabo. E para finalizar o vídeo de hoje, meus irmãos, eu quero deixar aqui um versículo que ele se encontra em Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo é o 9, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites os costumes nojentos dessas nações. Então Deus ele já nos alertou que a gente não deve se associar na roda dos escarnecedores. A gente não deve se aliar com Satanás, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. A gente tem que focar em Deus, porque Satanás ele criou essas coisas, esportes, jogos e tantas outras coisas para tirar o nosso foco da palavra de Deus, para que a gente venha a perder o nosso tempo nessa vida focado nas coisas terrenas, se afastando de Deus e dessa forma idolatrando e estando mais próximo do pecado, da condenação, do inferno, do que do próprio Criador, o Pai da eternidade. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, que essa palavra possa ficar gravada em seus corações, que vocês possam ter aprendido. Quem ainda não entendeu tudo, repete, assiste de novo, para que você possa ter esse conhecimento e levar esse conhecimento àqueles que precisam também, que são viciados nisso. Porque, meus irmãos, nenhum pecado vai entrar no céu. Nenhum pecado vai nos deixar entrar para a salvação e a vida eterna. Devemos abandonar toda forma de pecado. Então eu vou ficando por aqui. Que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsevaot, nos permitir. Aquele que é o Senhor dos Exércitos. E é no nome do Filho dele, o nosso amado Salvador, o Messias, o Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele que vive e reina, a luz do mundo. Amém.